Agora a gente vai falar do Botafogo, que estreou com vitória. O elenco principal do Botafogo começou a temporada 25 com vitória e foi contra o Fluminense por 2-1, gente, aumentando ainda mais a freguesia do Fluminense no confronto. A nossa produção até separou, porque são 7 vitórias consecutivas do Botafogo no Clássico. A última vitória do Fluminense foi lá em 2022 pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente tem, Fluminense 0, Botafogo 1 pelo Carioca de 23, Botafogo 1-0 também pelo Brasileiro 23, Botafogo 2-0 no Fluminense, também pelo Brasileiro, retorno do Campeonato Brasileiro 2023. Tá aí a sequência de jogos e a sequência de vitórias do Botafogo sobre o Fluminense, com arte tudo na tela para você que se liga aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aí pelo Carioca 2024, deu Botafogo de novo, 4-2. Pelo Brasileiro, primeiro turno do ano passado, Botafogo 1-0. No retorno, também 1-0. E agora 2-1 pelo Carioca 2025. Mauro César tá aí. Vitória do Botafogo mais uma vez para cima do Fluminense, aumentando aí essa freguesia tricolor. 2 para o Botafogo, 1 para o Fluminense. Também jogo que marcou a estreia e a estreia com vitória desse grupo do Botafogo para a temporada, Mauro. Foi um jogo que o número, posse de bola, finalizações foi bem equilibrado, mas o Botafogo acho que foi mais perigoso, né, nas chances que teve. Acabou vencendo por 2-1, essa freguesia é realmente um negócio impressionante, né? O Fluminense não consegue reagir diante do Botafogo, colecionando derrotas. Eu só achei que o pênalti que definiu o placar, um pênalti que só se marca no Brasil, né? Trombada na área, a bola não estava sob o domínio do atacante e foi dado o pênalti. O Botafogo aproveitou e venceu o jogo. Público muito pequeno, 6 mil e poucos torcedores no Newton Santos, no Engenhão. E aí o Botafogo consegue se colocar agora numa posição melhor na tabela, né? Foi o primeiro jogo do Botafogo, né, com o time principal de momento. Perdeu nomes importantes, mas ainda é um time forte, o bastante. Perdeu opções na reserva, é verdade. Isso pode custar mais caro no decorrer da temporada. Para um jogo específico, acho que não. E eu acho que o fato do time ter vencido, ter sido competitivo, deu ao Botafoguense uma expectativa mais otimista para o confronto de domingo contra o Flamengo, né? E o Fluminense, por sua vez, correndo sério risco aí de não se classificar, se não pontuar bastante, vai ter que pontuar em clássicos contra Vasco e Flamengo, né? Para poder se colocar entre os 4. Lembrando que nos 2 últimos anos, o grande que ficou fora do mata-mata do Campeonato Carioca foi o Botafogo, que acabou sendo bicampeão da Taça Rio, que é o torneio de consolação dos eliminados, né? Bruno Prado tá aí, impressionante. São 7 jogos, 7 vitórias do Botafogo no confronto direto contra o Fluminense. Bruno Prado. Realmente num clássico é um número considerável, né? 7 vitórias em 7 jogos. O Botafogo ontem pela primeira vez com seu time titular, sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Ontem jogou o Matheus Martins, jogou o garoto também, Rafael Lobato, um garoto que jogou ontem como titular. Botafogo ainda sem treinador. E o Textor ele deu uma declaração falando de temporada no mês de abril, né? Ele chegou a falar sobre isso, ele falou até bem natural, não foi uma coisa muito forçada, não. Parece que ele vê a temporada mesmo começando em abril, que é quando começam as principais competições. Então ele não parece ter uma pressa assim para contratar um treinador. Claro que mesmo ele considerando o mês de abril como um mês em que começam as competições mais importantes para o Botafogo, é importante que o treinador chegue para trabalhar, mesmo que seja visando Os 2 abril. Anos ele fez isso. Ele fez. O Luiz Castro e o Arthur Jorge chegaram em abril. Ele vê como o mês de abril, que é quando começa o Brasileiro, e se você analisar direitinho, ele não está errado não nessa análise. Mas é bom que chegue agora, que o treinador chegue também com tempo para trabalhar, né? Para preparar o time para as principais competições. O Botafogo perdeu jogadores importantes, claro que está mais fraco em relação ao ano passado, perdeu 2 jogadores que eram fatores de desequilíbrio no time, perdeu jogadores importantes no elenco, mas ainda é um time forte. Uma coisa é constatar que, claro que caiu o nível do elenco porque saíram muitos atletas. Outra coisa é considerar que agora o time é horrível. Não é. É um time bom. É um time que ainda você tem o Savarino, você tem Igor Jesus. A base, os titulares saíram os 2, Almada e Luiz Henrique, que são importantes. Perde opção de banco. No momento que você precisar
rodar mais o elenco e num calendário pesado. O Botafogo vai jogar Brasileiro, Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Mundial de Clubes, pode ter uma dificuldade, vai ter que priorizar, vai ter que escolher competições. Ainda podem chegar jogadores também, mas é um time forte, é um time bom. Não sei se vai conseguir manter a mesma força para lutar, por exemplo, pelo título brasileiro, com um elenco mais enfraquecido, mas que está ali entre os 5, 6 melhores times do Brasil, ainda está, sem dúvida. Será que o jogo de ontem mostrou, Ray Monteiro, que o Botafogo, é claro, perdeu 2 grandes destaques, Luiz Henrique, Thiago Almada, mas existe futebol dentro do Botafogo, existe vida sem esses 2 grandes nomes que deixaram o fogão? Vida existe, né? Mas acho que vai precisar se reforçar um pouco mais. O Arthur é um bom jogador, não acho que esteja no nível aí do Luiz Henrique nem do Thiago Almada, nem perto disso, é um bom jogador. Matheus Martins também é um bom jogador, não acredito que esteja no nível desses dois. Mas para ser competitivo como foi no ano passado, vai precisar de mais peças o Botafogo, né? Mais jogadores ali, principalmente pro ataque, né? A defesa me parece bem servida, tem o Cuiabano e o Alex Telles na esquerda, tem o Matheus Ponte e o Vitinho na direita, na linha defensiva, né? A zaga tem a manutenção de Bastos e Barbosa em relação à temporada passada. O Bastos ainda sem jogar, né? Jogou ontem o Lucas Halter na dupla ali com ele, Savarino, que foi um dos destaques do time mantido. A estrutura do meio-campo é a mesma da temporada passada, com o Marlon Freitas e o Gregory mais o Savarino, que era o homem ali mais centralizado. Então o Botafogo tem uma manutenção de algumas peças, mas vai precisar, na minha visão, de mais reforços para manter o nível de competitividade que teve no outro ano. O Bruno toca num ponto interessante, né? Essa visão do Textor, e eu até tinha pensado nisso há um tempo atrás. Ele de fato tem trabalhado dessa forma, né? O ano do Botafogo não começa em janeiro. Acho que isso tem alguns pontos, né? Dá para você olhar por um ponto da visão dele de que o que vale para valer é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, enfim, o que vai ser disputado no finalzinho ali do primeiro semestre e no segundo. Mas tem também o fato de que você demora muito para iniciar o trabalho, né? Acho que, por exemplo, não teria problema o Botafogo já ter um treinador ali trabalhando e usar uma outra unidade no Campeonato Estadual, outro time, até outro treinador. O problema é não ter um profissional trabalhando com esse time e começando a dar uma base daquilo que ele vai querer para a temporada, né? O Botafogo ainda caminha em passos bem lentos e com nomes bem esquisitos para essa escolha de treinador. O do Jardine era o melhor deles, né? Não quis, preferiu ficar no México, que eu acho que foi uma decisão bastante acertada dele. Vide o trabalho que ele tem feito lá e até a projeção do futebol mexicano. Martin Anselmi, que foi terceiro colocado no Campeonato Mexicano da temporada passada, fez um grande trabalho no Cruz Azul, caiu na semifinal, inclusive, para o próprio América do Jardim, e foi para o Porto, treinador, então, que teve uma possibilidade de projeção internacional a partir da saída ali, internacional, que eu digo de trabalhar na Europa, né, a partir da saída do futebol mexicano. Então, acho que ele acertou nessa escolha de permanecer por lá. Agora, os outros nomes, né, o Vasco, que é um treinador que eu não conheço, Rafa Benítez, que há uns 20 anos não faz um bom trabalho, enfim, escolhas bem contestáveis. E do lado do Fluminense, eu acho que o Fluminense tem poucas perspectivas, cara, positivas assim para a temporada. O Fluminense pode perder a qualquer momento o John Arias, ele já manifestou mais de uma vez o desejo de sair do Fluminense para jogar na Europa, né? Não quer renovar o seu contrato, o próprio Mário Bittencourt falou isso, ele não vai renovar o contrato porque ele quer sair do Fluminense. Então essa é uma questão importante porque ele é o melhor jogador do time nos últimos 3, 4 anos, até na temporada da Libertadores, que o Fluminense ganhou a Libertadores, ele foi o melhor jogador do time na temporada, na última também foi ali o mais regular. E o Fluminense fez contratações bem contestáveis, assim, né? Desde o último ano, aliás. Kevin Serna, que ontem foi titular. O Canóbio, cara, o Fluminense pagou 40 milhões de reais no Canóbio. Até teve uma entrevista muito boa do Mano sobre isso, né? Falando que essa bolha do futebol brasileiro vai estourar em algum momento, no sentido dessas contratações muito infladas, né? Muito altas, muito caras. Então, o Fluminense não tem perspectivas assim, muito positivas na minha visão para essa temporada, não. Defesa com o Thiago Santos de novo, na dupla com o Thiago Silva. Não sei, assim, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria bem preocupado com o futuro do time nesse ano. Teve aquele desabafo do Thiago Silva e o John Arias, até pela declaração do presidente do Fluminense, só sai para o exterior. Até porque clubes aqui do Brasil manifestaram interesse, mas ele disse que pro Brasil não negocia o John Arias. Até o Palmeiras foi um dos interessados, a Leila Pereira admitiu isso em entrevista, mas
mas recebeu como resposta que o Fluminense só vai negociar o jogador com o exterior porque não quer reforçar ninguém aqui no futebol brasileiro. E aí do lado do Botafogo, Mauro, Botafogo sem técnico, mas que já começa a temporada com o seu grupo principal vencendo um clássico e já tem outro clássico contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, Mauro. O jogo é domingo lá em Belém do Pará, né? 4 horas da tarde. O Botafogo vai ter um dia a mais para se recuperar, mas o Flamengo vai colocar o time reserva hoje, então acho que isso não vai pesar, né? A não ser para um ou outro jogador que eventualmente jogue hoje e também jogue no domingo como titular, o que é pouco provável. Eu imagino que hoje o time seja bem diferente. A grande questão é se o Flamengo está há mais tempo se preparando, mas o Botafogo é um time montado também há mais tempo, né? Que tem a sua memória de como joga, apesar das saídas aí do Almada e do Luiz Henrique, né, que eram bem importantes. Mas tem o Savarino, que para mim acho que foi o melhor deles na temporada passada. O Savarino foi super importante, aliás, ele foi bem no Atlético, mas ele foi melhor ainda no Botafogo, né? Conseguiu fazer uma temporada muito boa, um jogador em franca evolução, e eu acho que aí vai dar jogo. Embora o Botafogo esteja voltando agora, é um jogo só e dá jogo. E no ano passado o Botafogo fez 6-1 no Flamengo no agregado no Campeonato Brasileiro, 2-0 e 4-1. O 4-1 tinha muitas reservas em campo, o Flamengo tinha 3 titulares apenas, o Arrascaeta saiu logo no começo machucado, estava já 1-0 para o Botafogo, mas isso aí pouco importa para o torcedor. O que interessa é que ganhou e ganhou de goleada. E agora o Flamengo está se preparando para esse jogo, me parece de uma forma bem enfática, né? Muito interessado. Acho que vai ser um jogo legal. Agora, é a Supercopa, né, gente? Vou entender que é a Supercopa. A Supercopa é aquele título que você comemora no domingo, na segunda você vai trabalhar normalmente. Ninguém vai ficar até de madrugada enchendo a cara, comemorando. Não tem isso. Comemora na hora ali e tal, é um título, é importante, mas até um certo ponto. É bom falar isso porque às vezes as pessoas supervalorizam, né? Então, para quem perde, para quem ganha, não é o fim do mundo, não é isso que vai determinar. É só olhar os vencedores da Supercopa em anos recentes, o próprio ano passado, e ver o que aconteceu depois. Muitas vezes, ou em algumas vezes, não ganha nada. O cara é campeão da Supercopa. Legal, maneiro, legal, bacana. Mas é só. É importante entender isso para não começar com um papo de crise para quem domingo perder, né? Perde domingo, tanto um quanto o outro. Perdeu um título. Calma, né? Calma, não é para tanto. Bruno Prado, a gente já projetando aqui essa final de Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Botafogo ainda sem técnico, mas tem um elenco forte, apesar até das saídas do Thiago Almada e também do Luiz Henrique. E do outro lado o Flamengo, acho que uma amostragem um pouquinho maior, se bem que o Flamengo só fez também um jogo, né? A gente puxando aqui pela memória, fez contra o São Paulo também nos Estados Unidos. Então, basicamente, cada equipe vai chegar para esse jogo com uma partida oficial na temporada. É claro, se a gente não contabilizar aquele jogo que o Flamengo fez lá nos Estados Unidos contra o São Paulo, Bruno. Um começo de temporada para os dois times fortes. Flamengo está se preparando até um pouco mais, começou um pouco antes, porque o Botafogo jogou contra o Pachuca dia 11 lá no Catar, né? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 8, dia 11 o Botafogo foi jogar lá no Catar, então o Botafogo teve um tempo maior de férias, perdeu jogadores importantes do elenco, além dos dois titulares. Ele perde o Júnior Santos, perde Adrielson, perde Tietê, perde Eduardo, jogadores que participavam ali, que jogavam no time do Botafogo. Mas é um jogo só. Na teoria, o Flamengo chega mais preparado, mais forte, porque está se preparando há mais tempo para essa temporada. Mas não tem nenhum absurdo se o Botafogo ganhar o jogo. E como eu falei ontem, é um jogo para ser levado assim tranquilamente. Não é nenhuma tragédia para nenhum dos dois se perder o jogo. E também para quem ganhar, não é, nossa, uma coisa fantástica, brilhante, é curtir o jogo. É um jogo legal, um jogo entre dois times fortes, valendo taça. Vai ser divertido para quem assistir, para quem acompanhar, mas não é o fim do mundo para quem perder e também não é, nossa, que espetáculo para quem ganhar. É um jogo de abertura de temporada, é um jogo mais para curtir do que para sofrer. A Supercopa do Brasil ela não muda a vida de time nenhum. O São Paulo foi campeão ano passado, comemorou, teve dancinha no vestiário, teve festa, charuto, teve de tudo. E é legal, se você ganha do rival, você comemora, é legal ganhar do rival. Mas nada de pensar que, nossa, eu ganhei o maior título do século e o outro também se perder, quem perder não está tudo errado, esse técnico não serve, esse jogador não serve, se algum jogador errar, não é para começar a pegar no pé do jogador. É um início de temporada, é um jogo divertido, um clássico entre dois times fortes que vale uma taça. É isso, nada muito maior do que um espetáculo de abertura de temporada.
Aí, Monteiro, a gente já projetando aqui essa Supercopa do Brasil, domingo tem Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Aí, cada um chega com um jogo oficial apenas na temporada. Muito pouco, né? Uma amostragem muito pequena dos dois e muito difícil até de fazer uma avaliação. O Botafogo, por exemplo, nem treinador terá nessa decisão contra o Flamengo, né? Eu acho que esses jogos da Supercopa, principalmente quando são clássicos assim, vale muito mais até pelo clássico do que pela taça em si. Eu via dessa forma no passado, quando teve São Paulo e Palmeiras, e vejo dessa forma também. É muito mais a rivalidade ali, a tiração do sarro do adversário, do rival que perdeu o jogo, do que o título em si, né? Muito do que o Mauro falou. Não é uma taça que você vai ficar ali, não vai virar a noite comemorando, vai ficar uma semana, vai fazer uma recepção no aeroporto quando o time voltar. Legal ganhar, óbvio. Vai disputar, é melhor ganhar do que perder. Mas é um troféu que você vai colocar ali na prateleira e tudo certo, segue o jogo. Então, acho que é um confronto que também por isso vai ter um peso muito menor do que ele teria em um outro momento. E aí essa é uma questão até do calendário, né? Falávamos há pouco que o Mauro falava sobre a questão do Corinthians, né? E o calendário ali não tem muito respiro. Então não dava para adiar o jogo de ontem, porque vai jogar quinta, segunda, domingo, enfim, dias consecutivos. E essa Supercopa também, né? Ela poderia acontecer em um outro momento, talvez mais perto do começo do Campeonato Brasileiro, quando os times estão mais estruturados, mais fortes, fisicamente em um outro estágio. Não, ela vai acontecer, ela vai ser o segundo jogo oficial do Botafogo na temporada e o terceiro jogo do Flamengo com seus principais jogadores, né? Até isso esvazia um pouco a competição, né? É incrível como nem nesse aspecto a CBF consegue pensar, vamos colocar esse jogo em abril, sei lá, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Fim de semana antes de começar o Campeonato Brasileiro está reservado para essa disputa. Então os estaduais vão ter que dar um jeito ali, diminuir datas para se encaixar e terminar antes disso também, né? Mas nem isso eles conseguem pensar, né? Enfiam aí a Supercopa como o segundo jogo. Então vai ser mais um jogo de pré-temporada que vai valer um troféu.